Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. Esse vídeo demorou um pouquinho a sair por causa do campeonato mundial. E aí eu tive que fazer diversas live streams, não tinha tempo pra gravar, não tinha tempo pra renderizar, mas tá saindo hoje. Então vamos lá, galera, esse daqui é o Cerberus, personagem novo que tá chegando essa semana pro Smite. E a gente vai ver as habilidades dele e eu vou dar pra vocês aqui algumas dicas de build que eu já bolei pro personagem, beleza? Então vamos lá. A passiva do Cerberus ela é uma passiva um pouco complicada de entender, mas eu vou tentar simplificar aqui, tá? Sempre que uma divindade inimiga dentro de 40 unidades, que é o raio dela, tá? Dessa passiva funcionar, de Cerberus, é curada, aquela cura é reduzida em 20% e Cerberus recebe 40% daquela cura. Ou seja, ele tem um anti-heal, tá? Já por passiva, essa cura vai ser reduzida em 20% e ele vai receber 40% da cura. Ele tem um anti-heal, além de conseguir essa cura também, tá? Então é uma passiva bem interessante. Ele vai reduzir cura do adversário e vai receber parte dessa cura. Então é bem legal a passiva dele. Então vamos lá, a primeira habilidade do Cerberus chamada de Escarro Neutralizador. A cauda da serpente de Cerberus despeja um veneno que atravessa inimigos e causa dano a eles. Se as cabeças do cão estiverem alerta, elas também cospem veneno quando a habilidade for usada. Para ficar em alerta, você precisa dar ataque básico ou utilizar a habilidade Hálito Sinistro. Cada projétil que acerta o mesmo alvo causa 20% a menos de dano. Acertar um inimigo com os 4 deixa atordoado, tá? Essa habilidade aqui, ó. Vai isso daqui. Você pode ativar com ataque básico, ou você pode ativar também com a habilidade número 2, tá? Ó, as cabeças ficaram ativas. Se acertar o mesmo inimigo, ele vai ser atordoado. Deixa eu só sair ali o cooldown. Foi atordoado. Segunda habilidade é o Hálito Pavoroso, que é a habilidade que ativa as cabeças também. Cada uma das 3 cabeças de Cerberus libera um hálito nocivo, causando dano a todos os inimigos em um alcance de 7 vezes em 2,4 segundos e reduzindo suas proteções em até 3 vezes. Os inimigos pegos pelo centro do hálito também têm sua velocidade reduzida em até 3 vezes. Este ataque deixa todas as 3 cabeças de Cerberus em alerta, justamente para funcionar a habilidade número 1, tá? Então dá dano por tique, dá lentidão e redução de proteção, é uma habilidade muito forte essa habilidade aqui, ó. Bem legal. Habilidade número 3, Expurgo de Almas. Cerberus salta em uma pequena distância, causando dano e separando as almas dos inimigos. Essas almas não bloquearão os ataques de Cerberus e matá-las cura. Então é o seguinte, você vai pular, vai summonar uma alma, matar ela, vai te curar, tá bom? Vai dar um dano ali e você vai receber essa cura. É interessante você pular em mais inimigos, se tiverem vários inimigos ali, porque você consegue summonar várias almas, tá? E outra coisa interessante dessa habilidade é que ela funciona em minions. Você pode summonar as almas de minions, então dá pra ele um sustain bem interessante na lane. A ultimate dele é a Tormenta Estigia, assim que se fala. A forte lamentação de Cerberus invoca sobre ele as almas dos condenados, que levantam todas as divindades inimigas ao ar, estendendo o vínculo entre seus corpos e almas, causando dano a eles, e depois de um certo tempo, Cerberus usa esse vínculo para puxar os inimigos para si. É basicamente isso daqui, ó. Os inimigos estão ali, ultimate, e os inimigos foram puxados. Tem como você regular isso, tá? Você não necessariamente precisa puxar o inimigo pro lugar que você mirou na primeira vez, tá? Aqui, ó. Os inimigos estão ali. Pode jogar pra cá. Então as possibilidades com essa ultimate aqui são bem grandes. Você pode fazer diversas coisas. Mais uma vez.
inimigos puxados. E aí o que tem a questão de habilidades aqui? Combos de Cerberus, né? Você pode usar Ultimate para poder puxar os inimigos. Você vai fazer o seguinte, tem vários inimigos, você consegue puxá-los, você tem Ultimate, jogou pro alto, puxou pra ali, usa 3, summonou as almas, bate a 2 e finaliza com a 1. Nisso daí você vai ter feito o combo, né? Jogado o inimigo pro ar, summonado ali as almas, utilizado a 2 para tirar proteção, dar lentidão, dar um dano também, e aí você já ativa a 1 e dá um dano adicional. E aí você pode variar esse combo, basicamente jogando as almas, né? Os inimigos, summonando essas almas com a 3, dando esse Gap Closer, esse Engage com a habilidade número 3, porque vai te facilitar ter essa vida que você vai ganhar, né? A regeneração. Se você quiser dar ataque básico, utilizar 2, logo em seguida utilizar 1, que você vai conseguir atordoar o adversário. Ou então você pode usar variações, tá? Se você não quiser utilizar 3 para poder se curar, né, para chegar no inimigo e summonar aquela alma ali, você pode usar variações. Você pode stunar o adversário, usar 2, não tem problema. E aí seria um combo bem simples. E variando nas habilidades aqui, que é uma questão bem interessante de você ir testando como que isso vai funcionar, se você vai poder utilizar o pulo para provocar o adversário a tentar usar o escape, depois stuná-lo, coisa do tipo. Questão de build para ele, tem muita coisa para se fazer, mas você pode fazer uma build mais de utilidade. É um personagem que tem umas habilidades bem interessantes, regeneração, redução de intervalo com a botinha, poder mana, redução de intervalo e movimento, manto espiritual também, defesa física, mágica, redução de intervalo, redução de controle, mitigação na passiva. É um guardião, já tem bastante defesa, tem bastante HP. Aí agora você começa fazendo aqui as utilidades, né? Bastão Asclepio, funciona muito bem nele. Poder, vida, movimento. Deuses aliados, 70 unidades, recebem mais 10% de cura. Se você estiver em combate, 10% de cura adicional. Isso daqui vai funcionar basicamente com a passiva dele e também com as almas que ele consegue pegar com a habilidade número 3. Pedra do Vazio, vida, poder mágico, proteção mágica, reduzindo ainda mais a proteção do inimigo. Lembrando que você já tem uma habilidade que reduz proteção. Coroa de Lótus, para quando você utilizar a sua cura e quando você também tiver ali a cura do inimigo. Todos os afetados por sua cura ganham 20% de proteções físicas e mágicas. Você vai ter esse escudo além de proteção física, de poder mágico e MP5. E para fechar aqui a Pedra do Vínculo, poder mágico, proteção mágica, proteção física, atingir um deus inimigo com controle, dá 10 de penetração para si e os aliados em 70 unidades. Conseguiram observar como funciona a Coroa de Lótus? Se o inimigo se cura, ela já ativa, tá? Então se você quiser também utilizar a habilidade número 3 para receber esse efeito da Coroa de Lótus, você também pode receber. Volta aqui. E você tem uma build bem equilibrada, vai dar pra ele bastante regeneração, vai dar pra ele bastante defesa, penetração, ele vai ter de sobra, né? Porque ele vai aplicar controle e ganhar 10 de penetração aqui, além de tirar a proteção do inimigo com a Pedra do Vazio, tirar a proteção do inimigo com a habilidade número 2, tem bastante movimento, tem aqui o Bastão Asclepio para dar movimento para ele, tem a botinha, tem a proteção, a redução de intervalo, então ficou uma build bem equilibrada. E aí você utiliza o combo do Cerberus dessa forma. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é a minha build inicial para o Cerberus. É claro que a gente pode variar bastante nela, mas deixe aí nos comentários o que você está achando do personagem, qual build você já pensou para ele, e a gente vai poder discutindo aí durante a semana. Um abraço para todo mundo, valeu, fui!